Copeirinhas e copeirinhos de Toledo, está no ar mais uma edição do Toledo News na Copa. Eu sou o Kelvin Polasso Eu sou o Pedro Vitor. e dessa vez a gente chega para o nosso quinto vídeo sobre os grupos do Mundial, falando sobre o grupo E. E a gente está com o nosso cenário novamente estilizado, né, Pedro? Sim, grupo estilizado, porque nós temos aqui a elite. Como diz o Casimiro, estamos falando de elite. Estamos falando de elite. É umas seleções muito fortes. Temos aqui a camisa da seleção alemã, que camisa preta, muito da bonita, quase um terno. Com certeza. E a camiseta do Real Madrid, time espanhol. Time espanhol, que é a outra grande força desse grupo, que tem Alemanha, Espanha, Costa Rica e Japão. Vamos começar falando sobre a Alemanha. Seleção alemã que vem sofrendo muito com desfalques. A gente tem a questão do Timo Werner, que não vai para a Copa. O Toni Kroos, que anunciou a sua aposentadoria da seleção. Então, a gente tem um time muito bom, uma equipe muito forte ali. Você tem o Rudiger na defesa, você tem o Ter Stegen no gol, você tem o Manuel Neuer, você tem agora, recentemente, o Mukoko, que é jogador do Borussia Dortmund, foi uma das grandes surpresas da convocação, o Goretzka. É uma equipe muito forte para o padrão de Copa do Mundo. É aquela seleção que você imagina que tranquilamente pode beliscar ali uma semifinal ou até uma final. Mas é uma seleção enfraquecida frente ao que a gente já viu dessa seleção alemã, que não conta com talvez o seu camisa 9 ali, apesar que é um jogador até tem certa desconfiança ali fora do cenário alemão, que é o Timo Werner. É um centroavante ele muito contestado, principalmente pela torcida do Chelsea, que ele passou ali algum tempo. Teve que voltar para o Leipzig, mas vai ficar fora, assim como o Marco Reus. A Alemanha eu vejo como um dos melhores elencos do Mundial. Você citou alguns nomes, tem também Sané, Musiala, Gnabry, vários ali jogadores de muita qualidade. Kimmich, um dos melhores volantes do mundo. É um time fortíssimo, mas acho que vem num momento ruim. É talvez o pior momento da Alemanha chegando em Copas ali há muito tempo. Acho que talvez 2002 veio muito mal, mas acabou batendo no final. 2006, apesar de jogar em casa, vinha com certa desconfiança e também bateu semifinal. A partir de 2010 já veio sempre com muita força, com muita pompa e foi sempre muito bem, com exceção de 2018, quando cai na fase de grupos. Chega como favorito e cai na fase de grupos. Para esse Mundial, um dos problemas é a falta de entrosamento ali, não entrosamento do elenco em si, mas a falta de um estilo de jogo já adaptado pelo técnico Hans-Dieter Flick, que é um técnico que está há pouco tempo na seleção. O Joachim Löw ficou até a última Euro, o trabalho já não dava mais os frutos, já estava desgastado. Ele sai, o Flick sai do Bayern e vem para a seleção alemã. O time começa muito bem com o Flick, faz ali uma eliminatória muito boa, mas enfrentando seleções fracas. Quando chega para Nations, quando era esperado um salto dessa equipe, a equipe decepciona, faz jogos ruins. Tem um jogo muito bom contra a Itália, mas é ali apenas aquilo, pontual. Contra a Hungria decepciona, contra a Inglaterra um jogo cheio de altos e baixos. Então uma equipe que ainda precisa se encontrar dentro de campo. Tem ali o fator do Bayern de Munique, ali do ataque, do meio de campo ali com Goretzka e Kimmich tendo esse entrosamento, Sané, Musiala, Gnabry, mas que ainda precisa se encontrar um pouco mais. É uma equipe muito forte? É uma equipe muito forte. Pode chegar muito longe? Pode, quem sabe pode até bater campeão, mas precisa se encontrar dentro do Mundial. Ainda não tem um time totalmente formado. Você tem o Hans Flick, que é ex-treinador do Bayern, e muitos jogadores do Bayern, facilita o processo de adaptação, mas a gente tem que lembrar que se para um clube que está jogando ali competições como Champions, Campeonato Nacional, jogando ali com todo mundo junto, de todos os dias se vendo, tendo dia a dia, né? tendo o dia a dia, você ter às vezes 6 meses, um ano de trabalho é pouco, para uma seleção é ainda pior, porque você só vê esses caras ali de 3 em 3 meses, a gente pode colocar ali, fazer uma divisão das datas Quando se FIFA. encontra ali 2 semanas, né? 10 dias, é um tempo muito curto. Tem a sorte de que grande parte dos jogadores são de fato do Bayern de Munique, então tem um pouquinho desse entrosamento nativo, mas agrega um pouquinho mais de dificuldade mesmo. Agora vamos falar da Espanha, que é outra força desse grupo. A Espanha é uma equipe, assim, talvez a que tenha o estilo de jogo mais pré-definido entre todas as seleções. Acho que o Brasil, até por ter mais qualidade, tem um estilo de jogo um pouco melhor, porque
sobra essa qualidade, tem estrelas ali que podem definir um jogo, estrelas em todas as posições. Mas a Espanha tem um estilo de jogo muito pré-definido, que é um estilo de toque de bola, um estilo de imposição, de marcação alta, mas que falta ali talvez ali um matador, uma grande estrela para criar e para fazer os gols. É uma equipe que, principalmente quando enfrenta um adversário fechado, tem dificuldade. E a Costa Rica e o Japão podem impor isso e dificultar o jogo para a Espanha. Por outro lado, uma seleção como a Alemanha já facilita o jogo para a Espanha, Exatamente. porque é uma seleção que se abre, uma seleção que ataca, e a Espanha com a posse de bola pode ferir o adversário nesse sentido. Como que você enxerga a Espanha para esse Mundial, Pedro? Eu vejo da mesma forma e até que esse estilo de jogo pré-determinado é muito bacana, principalmente para um time que vem de uma nova safra, de uma nova geração. É um Então, elenco muito jovem. se a galera já conhece o estilo antecipadamente, é mais fácil de adaptar. Mas, ao mesmo tempo, é um estilo mais previsível para os adversários. Então, assim como a gente brincou da seleção dos Estados Unidos, que é a seleção da próxima Copa, eu digo que a seleção espanhola pode ser a campeã da próxima Copa. Porque você tem um Ferran Torres, que é um jogador bom, mas jovem ainda. Você tem o Ansu Fati, bom jogador, mas jovem ainda. Você tem uma troca ali de goleiros que De Gea não foi chamado. Você tem um Gerard Piqué que anunciou a aposentadoria. Você tem, talvez, Sérgio Ramos, que provavelmente não vai também. Então é uma renovação completa. É um meio time. campo, você tem talvez um dos primeiros ciclos completos sem Iniesta ou Xavi. Então, é uma Você seleção tem que dois jovens ali de muita qualidade, Gavi e Pedri no meio. você ainda tem um time que está se construindo para uma futura Copa. Então, eu coloco que a seleção espanhola está num grupo que é completamente acessível, pode fazer uma campanha de quartas de final, até uma semifinal. Copa do Mundo é muito jogo individual, ou seja, tudo pode acontecer, mas eu vejo a seleção espanhola se preparando para uma futura Copa. Agora vamos para os outros dois times desse grupo. Vamos começar falando primeiro da Costa Rica. Acho que a Costa Rica é um time que também teve uma dificuldade de renovação. É uma equipe que foi muito forte em 2014, chegou às quartas de finais. Em 2018 cai ainda na fase de grupos, mas ainda tinha uma equipe competitiva. E agora, em 2022, ainda está vivendo dos astros lá de 2014. Keylor Navas, Brian Ruiz, Campbell, já estão mais velhos. Então vem com uma equipe enfraquecida que talvez o setor defensivo ali se fechar para tentar arrancar algum ponto de Alemanha e Espanha, talvez seja essa a prerrogativa da Costa Rica para esse Mundial. A gente pode dizer que a seleção da Costa Rica com todo o respeito que cabe, é Keylor Navas mais 10. É um time que depende muito do seu goleiro ter dias iluminados, dias inspirados. A gente sabe da capacidade do Keylor Navas, mas a gente sabe também do poderio ofensivo dos adversários, no caso, É, Alemanha, Espanha e até a seleção japonesa, que vem numa geração bem ruim, se comparado com as últimas, mas não é um time bobinho, um time que vai ser saco de pancada do grupo. Então, para mim, a Costa Rica é a seleção mais fraca do grupo, mas pode ali beliscar uns pontos e dar aquela bagunçada no grupo, apesar de você não ser um time tão bom assim. ele vai ter que se retrancar ali, criar um sistema defensivo mais forte para tentar buscar os pontos necessários para brigar por uma vaga ali, quem sabe. Mas agora falando do Japão. Você comentou ali que não é uma geração tão talentosa, acho que realmente não é. É uma seleção que já foi melhor em outros momentos, que já teve outras referências, como Nakamura, Nakata, Honda, Kagawa, Honda. Não tem esses nomes em si, se você for ver, ele tem um Kamada no Eintracht Frankfurt, tem ali alguns nomes mais veteranos que dão uma sustentação, uma experiência para esse o time. cubo sendo construído O para o Kubo ainda é um futuro. cara que está se preparando, que, igual você falou, se construindo para o futuro, mas é um time que talvez nunca foi tão bom taticamente. O Brasil enfrentou o Japão no meio do ano e teve muita dificuldade, porque foi uma equipe que se defendeu muito bem, que deu dificuldades para o Brasil. O Brasil teve a bola, mas teve dificuldades para criar, tanto que foi 1-0 apenas. E foi uma equipe que, quando teve a bola, ali se comportou bem. Não atacou o Brasil, não agrediu, teve poucas chances, mas foi uma equipe que conseguiu segurar a bola ali, ter uma posse de bola, para não sofrer tanto contra o Brasil. É até uma questão cultural, se a gente analisar da cultura japonesa e do futebol japonês, de ser um futebol muito tático, muito. A palavra do treinador é lei. E talvez isso, quando você está enfrentando
uma Alemanha, uma Espanha, é um fator positivo porque você consegue travar o jogo, mas ao mesmo tempo negativo porque você não consegue muitas vezes ser criativo ou ter uma peça que desequilibra o jogo. A seleção japonesa não tem aquele cara que é o driblador, que numa jogada ofensiva que tá sozinho, ele vai lá e vai driblar 3 e vai finalizar. Você não tem aquela peça que a seleção espanhola tem um Ansu Fati, que a gente sabe que não tá nos seus melhores dias, é um moleque que ainda tá crescendo, mas se deixar o cara Pode decidir um sozinho, ele jogo. pode decidir um jogo. A seleção espanhola, a seleção alemã, a gente tem um Sané, Um Sané, tem um Gnabry, tem um Musiala, caras que podem decidir em 2, 3 lances. Até a questão da Costa Rica, a gente tem no caso, o camisa 10 da seleção da Costa Rica, que é o Brian Ruiz. Você tem um cara que não vem bem, de fato, não vem jogando o seu melhor, mas sabe muito bem bater falta, por exemplo. Uma falta bem batida é um jogo decidido. Pode decidir um jogo. Então, é uma questão aí que o Japão tem que se atentar, e é a falta de malícia. Exatamente. Porque em 2018 fez um jogo incrível nas oitavas de finais contra a Bélgica, abriu 2-0, a Bélgica, que era o melhor time, se impôs e conseguiu empatar o jogo. Mas o Japão estava levando o confronto para a prorrogação. Aí quis atacar a Bélgica, quis pressionar num escanteio no final, acabou tomando um contra-ataque e tomando gol, quando ela deveria contra-atacar. Então falta ainda um pouco de malícia, talvez isso complique também para o Japão, mas taticamente tem evoluído. Mas Pedro, quem passa nesse grupo? Para mim é um grupo sem surpresas. Alemanha e Espanha são as de que fato vão passar. A ordem, eu acredito que a seleção alemã passará em primeiro do grupo e a Espanha será a pedra do sapato de alguém, sendo a segunda do grupo. Então, eu vejo dessa forma e se for alguém para surpreender ali, eu acho mais provável de que a seleção costarriquenha surpreenda do que a seleção japonesa. Apesar do time falar, o time japonês é um time que sabe se defender bem, mas Copa do Mundo é um campeonato onde são tão poucos jogos que você precisa vencer. Você precisa ser ofensivo, você precisa criar. Então eu acho que a Costa Rica pode ter mais momentos iluminados ali do que própria seleção japonesa. Então para mim, até seria essa a ordem do grupo. Alemanha sendo a primeira, Espanha em segundo, Costa Rica em terceiro e Japão ali sendo o quarto do grupo. Pedro, eu vou numa linha parecida com a sua, só com uma diferença apenas. A Alemanha, para mim, passa em primeiro, acho que é a equipe mais talentosa desse grupo. Tem ali condições de se encontrar dentro do Mundial e fazer uma grande Copa do Mundo por todas essas qualidades. Tem um grande técnico, tem muitos jogadores de qualidade que já se conhecem. Então falta se acertar ali como time para ir bem no Mundial. Espanha em segundo lugar, uma equipe, como a gente já falou, muito forte, tem um estilo muito bem definido e tem bons jogadores ali, uma juventude que já pode fazer algo bonito nesse Mundial. Para mim, a terceira força é o Japão. Acho que é uma equipe mais estruturada e que vem num melhor momento do que a Costa Rica, menos envelhecida. É uma equipe que, para mim, pode dificultar. Como eu falei ali do jogo contra o Brasil, incomodou o Brasil, que é uma equipe muito forte. Acho que Espanha e Alemanha estão no nível abaixo do Brasil. Por isso, o Japão pode até incomodar essas duas. A Costa Rica vejo como a quarta força do grupo. Pode incomodar também uma Alemanha e uma Espanha que tem os seus percalços, tem os seus altos e baixos, são equipes ainda irregulares, mas vejo que o Japão como a terceira força do grupo. E Pedro, esse foi o vídeo. A gente volta em breve para falar aí do grupo F da Copa do Mundo. Nos vemos em breve, galera. Até mais. Até mais. Fui!